Entrou em campo aos gritos de é campeão paulista contra o Palmeiras, festa, alegria e tudo mais, mas dentro de campo o Corinthians perdeu em casa, em Itaquera, para o Huracan. E isso significa que, você está falando sobre remar quando você perde, no Corinthians pior ainda, porque na Sul-Americana só classifica o primeiro colocado de cada grupo. E essa derrota marcou o fim de uma invencibilidade que durava 8 meses na Neoquímica Arena. E mais uma vez contou com a presença de quase 40 mil torcedores. Só eram 23 jogos sem perder em casa. E a última vez que tinha perdido foi justamente na Sul-Americana, no dia 20 de agosto, contra o Red Bull Bragantino. Esse ano, o único jogo que o Corinthians não tinha vencido em casa foi a final contra o Palmeiras no Paulistão, quando o time jogava por empate, justamente empatou. Agora, Casão, péssimo resultado para o Corinthians, hein? Um ducha de água fria depois da conquista do Paulista, hein? Não, péssimo resultado e péssimo rendimento, né? Péssimo jogo do Corinthians, péssimo jogo. O primeiro tempo ainda conseguiu reagir, depois que o Huracan fez o gol, foi lá, empatou e ainda criou algumas jogadas e tal. Mas se você for comparar o time do Huracan com o time do Corinthians ontem, não teve nem comparação. O time do Huracan seguro no toque de bola, seguro naquilo que queria fazer, foi para agredir, tanto que fez 2 gols no primeiro tempo, veio para São Paulo para agredir no primeiro tempo, para colocar desespero no adversário no segundo tempo. Foi isso que ele fez. No segundo tempo, eles tiveram umas 3, 4 chances de contra-ataque, que eles erravam o último passe, erravam o drible, seguravam um pouco a bola demais, senão eles poderiam ter feito o terceiro e matar o jogo. E fizeram. É que o cara estava impedido por um pouquinho. Né? O cara fez o terceiro gol. Ao invés do Corinthians, segundo tempo, nada, nenhuma chance clara, nenhum chute perigoso, nenhuma confusão na área, nenhuma defesa espetacular do goleiro, nada. E aí, eu vou entrar numa linha. O Corinthians foi campeão paulista, foi o melhor time do torneio, melhor campanha, ganhou do Palmeiras lá no Allianz Parque, empatou com o Palmeiras em casa, dominando a partida, foi campeão. Mas, na Sul-Americana, não jogou bem nenhum jogo. Pré-Libertadores, não jogou bem nenhuma partida. Foi péssimo nos 2 jogos com o time da Venezuela. Péssimo. Contra o Barcelona de Guayaquil lá, foi atropelado pelo Barcelona de Guayaquil. Depois veio aqui, jogou uma partida boa, fez 2-0 e não teve capacidade para fazer um terceiro, jogando em casa. Foi eliminado da Libertadores, desceu para a Sul-Americana. Aí você recebe o adversário em casa, que é o Huracan, bom time, bem treinado, uma defesa sólida, um time que tem um toque de bola muito preciso, aproximação, movimentação e um ataque perigosíssimo, que foi o cara que fez o gol, Sequeira, né? Fez os 2 gols. O Corinthians mostra, pelo menos para mim, foi o tema da minha coluna que eu fiz logo depois do jogo. O Corinthians mostra que não tem elenco. Ele tem um time muito bom. Mas não tem elenco. Você perde o Garro, ontem, a criação foi 0. 0 criatividade. 0. Garro não tá lá, ninguém pensa o jogo, ninguém tenta uma jogada, uma enfiada de bola, ninguém chuta de fora da área. A bola parada também se perde muito. O nível técnico cai. A inteligência futebolística cai. Então, olha o peso do Garro. Olha o peso que o Garro tem nesse time. Aí sai o Garro, não tem criatividade. Aí muitos falaram ontem, pô, tem o Coronado lá, tinha que pôr o Coronado. Gente, o Coronado já teve 100 mil chances. E outra coisa, na semifinal contra o Santos, o Garro estava machucado e o Coronado, que era a bola da vez, se machucou de manhã, ou de noite, ou de madrugada, ou dormindo. Ninguém sabe direito. Vocês lembram disso, né? Sim. Ô, Casão, sobre isso... Foi crítica... Então, só uma coisa, foi crítica na imprensa, essa questão do Coronado naquele jogo contra o Santos. Isso. Né? Então é isso, cara. Aí você perde o Hugo, você viu ontem.
O Donelli não teve culpa nenhuma, mas você viu a defesa como fica desesperada, como bate cabeça, como falha. Porque é uma defesa frágil, mas que fica mais insegura ainda quando não tem o Souza atrás. Você falou sobre a questão do Coronado e o Ramon Dias falou por que ele colocou o Giovani ontem antes do Coronado, que foi uma das coisas que a sua torcida mais criticou nas decisões do Ramon Dias. Vamos ouvi-lo. Y con respecto, tengo que decir unas grandes palabras por Giovani, a pesar que tiene unos problemas contractuales. Él los entrenamientos realmente responde de una manera increíble. Y nos pareció, debido a que no estaba Garro, no teníamos ni gente para ir al banco de suplente. Entonces, Rian se había lastimado, tuvimos el lateral que tampoco estaba en condiciones, prácticamente no nos daba el número para poder. Entonces lo llevamos y él demuestra en los entrenamientos que tiene capacidad, tiene ritmo. Nos dio un poquito de ritmo, no tan claro, muy apresurado en las decisiones, pero bueno, eso debido también a la situación que está viviendo. Pero yo le tengo que agradecer a él porque intentó, trató en una situación difícil porque el equipo estaba en desventaja y por ahí no pudimos generar el fútbol. Eso es lo que más me preocupa del equipo. Muito bem, tá aí o Ramon Dias falando. Arnaldo, é meio que o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Fala, Casão. Só uma coisinha rápida. Desculpa, Claro. Arnaldo, é muito rápido. Não, tranquilo. O treinador vê os jogadores todos os dias, quando treina de manhã e de tarde. Se ele não colocou o Coronado, é porque ele viu que no treinamento não estava respondendo aquilo que ele queria. Sim, bom ponto. O que eu estava falando, que tem a ver com isso, Casão, é que o Ramon Dias parece meio o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, né? É o cara das Copas que dá umas paçocadas, umas substituições que ninguém entende. Foi assim no ano passado. E lá o do Campeonato Paulista foi campeão e tudo mais, do brasileiro, ficou um monte de tempo sem perder, Arnaldo. Bom ponto. Eu acho que a gente talvez tenha que voltar um pouco às Copas desde o ano passado, né? O Casão fez o recorte da pré-Libertadores, que ele foi muito mal, inclusive estrategicamente, né? O jogo do Barcelona e Guayaquil, aquela linha de 3 zagueiros sem volante, bom, enfim, desastres táticos também aconteceu no ano passado contra o Racing. Então, assim, olha, a estratégia deles para jogo de Copa é bem discutível e acho que passa um pouco pela estratégia de ontem, sobretudo no segundo tempo, quando ele tenta abrir Giovani e Tales para furar uma defesa que já estava bem composta. E olha que, assim, o Casal também deu uma pincelada no primeiro tempo, ele começa com o Carrijo mais ao lado do Ranieri e o Martínez de ponta direita. Sendo que o Carrijo tem muito mais condição de atacar do que o Martínez. Quando ele toma o primeiro gol, ele chama o Martínez e inverte. Põe o Martínez do lado do Ranieri, mas com o volante pelo esquerdo, e solta o Carrijo no corredor. E o Carrijo deitou e rolou no corredor. Meteu a bola na cabeça do Ranieri. E aí, no segundo tempo, ele tira o Carrijo do corredor. Põe o Carrijo do lado do Ranieri e põe o Giovani na ponta. Então, eu acho que em termos de estratégia, ele foi mal de novo numa Copa. Mal de novo, né? Esse é o ponto tático, digamos assim, que também passa pelo Coronado, que é o meia do elenco para uma eventualidade no Garro. Ano passado, o Coronado, vamos voltar também, Ramon Dias já era o técnico, o Coronado era o meia titular na Sul-Americana, o Corinthians não dava importância para a Sul-Americana. E o Coronado fez ótimas partidas. Você lembra da partida do Coronado contra o Fortaleza lá no Castelão e depois aqui? Na Sul-Americana, o Ramon Dias usava a equipe B, porque ele não estava dando bola, e o Coronado era o titular, enquanto o Garro era o titular no Brasileiro. E aí, na hora que foi para a semifinal da Sul-Americana, o que faz o Ramon Dias? Não, Coronado, você senta, eu vou com o Garro agora, porque agora nós podemos ganhar. E aí deu uma bloqueada. O Coronado, primeiro que foi um jogador meio imaginário, né? Ninguém tinha visto muito ele jogava na Liga Árabe um tempão. A condição física dele, a idade, de fato, ele não suporta uma sequência de jogos. Ele se contunde várias vezes. O Casão acabou de falar, ele estava contundindo na hora importante, na hora que precisava dele, ele estava contundido no Paulista. Agora ele é o único meia do elenco.
Então, ou o Corinthians sem o Garro, e agora sem o Garro, você falou, o Zubeldia não sabe quando o Lucas volta. E o Garro, alguém sabe? Tratamento alternativo Então na Espanha. O Corinthians, aí, essa é a questão, não é só para o próximo jogo, o próximo, até junho. Ou o Corinthians desenvolve uma outra forma de jogar, ou coloca nos jogos em casa, quando precisa propor mais jogo, o Coronado, mesmo que ele não seja uma sumidade, ou ele vai ter um grande problema. No gol também é uma grande distinção, o Casão tá certo. Aí vou para o segundo fator, além do tático e da ausência dos titulares. O Corinthians, com todo o respeito, é muito grande para achar que o ano acabou ganhando o Paulista sobre o Palmeiras. E o Corinthians tratou o ano dessa forma. Todo mundo no Corinthians, todo corintiano. Então acabou o Paulista, o Garro, eu não tenho mais condição, eu preciso parar. Hugo, eu senti a coxa, eu preciso parar. A torcida foi proibida de entrar com tudo lá no bandeira, instrumento, porque no Paulista ela se queimou, literalmente. Ela acabou com o jogo com o Rojão. Foi uma coisa meio de fim de ano, né? Fim de ano. O ano está começando, gente. Faltam 9 meses para acabar o ano. Né? E o Corinthians, na Sul-Americana, ele praticamente jogou fora. Porque o outro time bom da chave, o América de Cali, ganhou fora. Então, o Sul-Americano, praticamente vinagre, para você perder do Huracan em casa. Aí você tem o Brasileiro e a Copa do Brasil. Vamos ver, não dá para viver, atualmente pode ser o rival das galáxias, o Palmeiras. A fila, não sei quanto, não dá para viver de estadual na temporada para nenhum time grande do país. Ainda mais o time que tem a terceira folha de pagamento do país, né? O Corinthians é disparado o time mais valioso da Copa Sul-Americana. Seguido pelo Cruzeiro lá atrás, em termos de valor de elenco, custo de elenco. O Corinthians seria já um dos times mais valiosos da Libertadores. Então o Corinthians não montou elenco para ganhar o Paulistinha, com todo o respeito. Né? Montou elenco para ganhar o Paulistinha do Palmeiras e para ser um time protagonista. E não isso aí. Né? Então, a partir do jogo do Vasco, no final de semana no Brasileiro, o Corinthians tem que começar a lutar pela ponta do Brasileiro. Até pensando que os rivais principais vão jogar o Mundial lá na frente, o Corinthians não vai dar para se contentar com o título estadual, porque no final do ano ninguém lembra. Foi assim com o Palmeiras no ano passado, foi assim com o São Paulo lá do Crespo. O Crespo caiu, tirou o São Paulo de uma fila maior que a do Corinthians contra o Palmeiras, do Abel, e caiu depois. Então, essa mobilização foi super legal. O Corinthians está feliz pra caramba. Tem um crédito grande, mas é só para quem comanda, não é bem assim. Para o Melo, que começa a ter problema, a gente vai falar disso agora, e para o Ramon Dias. Muito confortável a situação. O conforto do Ramon Dias eu cheguei para tirar o time do rebaixamento, e eu cheguei para ganhar um título, tirar o time da fila. Então, se é só isso, ele não precisa fazer mais nada. Não é só isso. Sair do rebaixamento com esse elenco é obrigação. E jogar pelo título paulista também. Agora, o Corinthians tem 3 torneios a disputar. E não dá para viver só daquela quinta-feira maravilhosa em Itaquera. Até porque, com as restrições todas, vai demorar para ter uma outra quinta-feira maravilhosa em Itaquera. E o Corinthians, que é muito forte em Itaquera contra os rivais, no Paulista e no Brasileiro, em torneios internacionais, é fraco. O Corinthians não tem tradição em torneio internacional. Né? E precisa tratar essas coisas de uma forma diferente. Não só taticamente falando.